O Santa é do povo. Escolha como fazer parte, Cássio. É dessa forma que o Santa introduz a sua nova e esperada campanha de sócios. Mas o que a gente mais viu nos comentários, seja no X, antigo Twitter, seja no Instagram, são os torcedores dizendo justamente o oposto, que esse novo plano de sócios do Santa Cruz desconecta o Santa do povo, tá? E a gente acompanhou, Cássio, essa repercussão negativa gerada dentro da própria torcida em 2 momentos. Poucas horas antes da apresentação oficial da campanha, a gente começou a ver prints que traziam as modalidades de sócio com uma que seria R$ 99,90, tá, e que sequer daria, direito a você ter um ingresso com o check-in. E a gente, no momento em que circulava essa possibilidade, a gente estava fazendo outro vídeo sobre o Santa Cruz, que já está aqui no nosso feed, um vídeo sobre o elenco do Santa Cruz na transição de 25 para 26, e a gente terminava o vídeo falando com o Arthur, né, que é o nosso setorista do Santa Cruz, dizendo: Arthur, talvez a gente volte ainda esse ano com outro vídeo, porque se for verdade que tem um plano de R$ 99 que se quer dar check-in, pô, vai ser uma coisa que merece um vídeo. E a verdade, Cássio, é que 1 hora e meia depois a gente tá gravando esse vídeo, tá? Arthur não tá com a gente porque é aniversário do pai dele, ele tá dentro da festa do pai, até falei com ele agora por WhatsApp, mas precisamos vir aqui fazer. Porque, Cássio, quando a gente vê o que tá na tela aqui, o Santa postou 3 cards detalhando os seus novos planos de sócio, o de R$ 99,90 não apareceu, Cássio. O de R$ 99,90, a gente logo que viu, a primeira impressão fez assim: "Não, aquilo ali era um um boato, aquilo ali não se confirmou". Mas depois a gente viu nas entrelinhas do contrato que o R$ 99,90 reaparece, tá. Eu vou até já trazer essa tela aqui. A gente deu um print, contrato de adesão, item 2.2.1, sócio fiel tricolor. Dá o direito de compra de um ingresso com 50% de desconto para acesso em qualquer setor da Arena Pernambuco, inclusive já determina, né, que é na Arena de Pernambuco, conforme disponibilidade do ingresso no momento da compra. Os benefícios da meia entrada não são cumulativos aos benefícios do plano sócio coral fiel tricolor, tá? Valores: taxa de adesão zero. Valor mensal titular R$ 99,90. Tá escondidinho aqui, Cássio, tá? Porque, na verdade, ele oferece uma outra possibilidade que, se você pagar a anuidade, aí cai para R$ 49,95, tá, no pagamento anual. Então a gente precisou vir aqui no contrato de adesão, encontrar essa modalidade de R$ 99,90, que foi a primeira que gerou uma repercussão muito negativa e que saltou aos olhos. A divulgação nas redes sociais, ela tem uma pegadinha ali, né, porque s no na nas né, como a gente colocou nas divulgações, passa batido, você olha assim na questão da semiótica, Sim, acho que não é todo mundo que olha assim que um é plano mensal e que o outro é o plano anual. Você sim, você olha, você é levado a no primeiro olhar, a informação tá aí, eu tô falando assim, só que na semiótica é uma parte dessa pra essa lógica da informação, que você pensa que é a mesma lógica, paga sim. 19, paga 19, aqui paga 49. Detalhe, paga 49, desde De que que seja seja numa uma anuidade. modalidade de anuidade. E aí, Cássio, foi o que chamou mais atenção, essa do R$ 99,90, No primeiro no momento, né. primeiro momento, mas mesmo ela escondida, e eu diria até que mesmo a pessoa pagando a anuidade como o Santa Cruz quer, vai lá e paga a anuidade no cartão de crédito e passa a ser R$ 49,90 e não R$ 99, mesmo assim, Cássio, ainda gera descontentamento da torcida pela pelo fim do check-in, né. Todos os ingressos, todos os sócios de todas as categorias têm que pagar pelo menos 50% do ingresso. Isso no Arena de Pernambuco, que é um estádio com capacidade para o check-in. Não é o Arruda limitado a 28.000 pessoas, tá? Como foi durante toda a temporada, Isso. né.
E o Arruda estava limitado a 30 mil no fim, 30 mil, no né? fim das contas. Por que a gente fala 30 mil? A média do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, a gente já gravou esse vídeo. Nos 12 jogos da Série D, a média do Santa foi de 28 mil torcedores, juntando todas as partidas, Arruda, Arena Pernambuco. E durante o ano, considerando também Pernambuco e a Copa do Nordeste, foi 25 mil pessoas. Ou seja, a presença da torcida do Santa foi enorme. E no Arruda, de forma limitada, porque só tinha 30 mil lugares. Aí você fala, pô, então tinha 5 mil lugares abertos? Não, não tinha 5 mil lugares abertos, porque uma parte é nas sociais, outra parte nas cadeiras. De repente, para uma parte do check-in, estava lotado. Não havia mais espaço. E a Arena Pernambuco, que o Santa já tinha dito, na verdade, porque com o início da SAF, a ideia é que o Arruda comece logo as suas obras, tem uma previsão de investimento enorme, mas que no mínimo consiga retomar logo a sua capacidade de 55 mil, 60 mil torcedores. E então o Santa vai ser mandante na Arena Pernambuco na Série C, na Copa do Brasil, no Pernambucano, e com 45.500 lugares, que é a capacidade de operação atual da Arena Pernambuco. E na Série C, por exemplo, dificilmente vai ter jogos para tomar 10% do público. Ou seja, fazendo acordos, como o Santa fez durante a Série C, o mata-mata, Sim. tirando o América de Natal, que colocou a parte dele enorme ali de torcida, mas, ou seja, o Santa tem como operar, Fred, com 40 mil pagantes, com 42 mil pagantes, ou mais do que isso. Então, você teria muita margem para check-in. E, sobretudo, nesse momento de SAF, esse boom que o Santa Cruz estava vivendo. Acho que o último número de sócios, o Santa chegou até 18 mil, acho que o último estava em 12.150, número de Sim. sócios. Esse modelo, esse novo plano de sócio, que faz com que todo mundo tenha que ser atualizado, né? Ou seja, o cara que tem um check-in, até eu citei, você muda o plano de sócio do Santa. Sim. Você é remanejado. Todos os clubes costumam fazer isso. Ou seja, o cara tá ali, o E valor automaticamente ele remanejado. é remanejado. Dentro dessa lógica, acabando o check-in, todo mundo passa a ter. Isso passa a ser anos 90. Assim, onde você era sócio, você tem 50% de direito. Sim. Carteira estudante, né? Com Como os detalhe, torcedores do Santa estão dizendo no Instagram. mas não é com carteira de estudante. A brincadeira é muito boa, mas o número de estudantes é o ingresso menor, mas é a mesma Isso. lógica. É. E não tem dependente, tá? Então, eu não entendi. é, e, sei lá, 90% eu tô colocando, acho que eu tô sendo até modesto, porque na verdade eu não vi ninguém a favor, tô só falando o número. De torcedores do Santa contrário, pelo menos nas redes, o perfil do Santa no Instagram, o perfil do Santa Cruz no Twitter, enfim, onde o Santa Cruz divulgou, de gente favorável. E a reclamação, ela parte muito desse ponto. Primeiro, desse valor, que não é um valor real, porque lembra, se a pessoa pagar numa condição que não seja no cartão de crédito, nem todo mundo tem, nem todo Nem mundo todo pode. mundo tem um cartão de crédito e nem todo Todo mundo tem um mundo cartão de pode. crédito com limite E nem todo mundo tem, disponível. nem pode. Porque, É. mesmo você gasta aquele limite, aquele limite ele vai sendo diluído. Aí, de repente, Isso. as pessoas têm outras prioridades, enfim. Então, nem todo mundo vai conseguir transformar o 99,9 em 49,9. Sim. Então, mas vamos supor que as pessoas consigam, que fique 49. Esse valor, na hora que você vai para outros clubes, não precisa ir nem tão longe. Eu abri, antes da gente estar fazendo esse vídeo, os planos dos 7 maiores clubes do Nordeste. Sim. Os três do Recife, os 2 de Salvador e os 2 de Fortaleza. De forma surpreendente, só o Santa Cruz não tem check-in. O que é, assim, é surpreendente, não é o fato Porque de é um ser um, retrocesso muito mas grande não é o também. fato de ser um de 7. É de ser o que você menos esperaria que pudesse acontecer nesse momento. Sobretudo no momento que vai ter um calendário maior, que vai ter uma relação. Detalhe, eu acho que o Santa está apostando nessa relação próxima, porque no fim das contas, os jogos da Arena Pernambuco deu 1 milhão. Ou seja, tinha um Sim. check-in, mas tinha muita gente comprando ingresso também. Sim. Certo? Sim. Isso até é outro ponto. Para o cara estar pagando isso aqui, quanto é que vai ser o ingresso? Porque o cara vai estar pagando isso aqui para ter metade do valor. No fim das contas, Obrigatoriamente vai ter um valor de ingresso mais alto do que o costume. porque senão não vale a pena você botar R$ 50 por mês E o e aí, ingresso ser 30 e você só pagar aí 15. no fim das contas, É. assim, o cara tá economizando um valor que não tá ajudando o clube, mas não tá só ajudando o clube. E nessa Sim. relação, infelizmente, não é só ajudar o clube. O clube precisa fazer a parte pelo torcedor também. Então, o Santa Cruz. Enfim, a gente tá fazendo logo depois que esse anúncio foi feito, né, Fred? Sim. O Santa talvez se explique melhor depois. Deu uma aconteceu, o Sport, por exemplo, lançou um plano que durou 1 hora. Um plano de sócio que, assim, foi um fiasco absoluto. Durou 1 hora no ar, retirou, e você refaz e é do jogo.
Nessa linha de não ter check-in e pelo valor apontado, aí eu trago aqui o Náutico e o Sport, Fred. Assim, detalhe, lembrando, Ceará e Fortaleza, e Bahia e Vitória, também o do Bahia é o que está menos. O do Bahia já está começando a entrar numa lógica, até pela demanda, de você paga e mesmo assim não tem. Mas tem uma categoria de R$ 75 que ela dá direito a um check-in. Agora, é do setor específico e detalhe, já não tem mais vaga. Sim. Ou O seja, Bahia chegou em outra fase, né? Que é o estádio não comportar mais a quantidade de não, sócios. chegou na fase de você abrir a quantidade, você abre o sócio, que é um sócio que tem direito, mais ou menos assim, tem direito à vaga que sobram dos que tem. Sim. Aí você vai para o Vitória. Tem várias categorias. A categoria mais barata do Vitória é de R$ 59. Aí tem. Acho que dão direito ao ingresso, né? Só ver aqui. Pronto, aí tem algumas que tem descontos. Por exemplo, tem uma de 40 que tem ingresso, 2 ingressos no ano, 3 ingressos no ano. Mas, por exemplo, tem uma de 59 que você vai para arquibancada. Aí você vai para o Ceará. O Ceará tem a categoria de R$ 70. Tem 3 categorias, uma de 70, uma de 120 e uma de 270. Todas elas dão. Aí a de 70 é no setor norte e sul, Atrás dos gols. atrás do gol. A do setor ouro é de qualquer chequinha, de qualquer. O mais caro, o ouro é o mais caro aí, de qualquer espaço. Aí você vai para o Fortaleza. A mesma lógica. O Fortaleza tem plano de R$ 60. É, Você tem acesso a 2 setores da Arena Castelão. Aí você é prioridade 3, assim como é prioridade 1, aí tal. Mas você tem o mesmo direito. Aí você chega agora nos rivais locais do Santa Cruz. O Náutico tem 6 planos. Isso me chamou a atenção. O Náutico tem 6. O Náutico fez inclusive um feirão de sócio. 6 planos com check-in. Na verdade, o Náutico tem 8 planos de sócio. É porque Um gratuito até, né? um deles é gratuito, que você tem direito titular do plano terá direito à inclusão de um acompanhante, terá desconto de 100% do ingresso. Não, desculpa, tem o gratuito, mas isso que eu estava lendo, na verdade, é um plano voltado para pessoas com deficiência. Isso um negócio assim, muito importante do Náutico, que dá direito a um ingresso. Sim. E Náutico tem uma categoria que dá R$ 12 para gente que nem mora no Recife, enfim. Agora, as 6 que tem direito, aí cada um vai para o setor. Caldeirão, atrás do gol, tem o setor vermelho, tem o setor dos aflitos, mas todo mundo tem direito ao check-in. E o mais barato, que é justamente do Caldeirão, é R$ 34. R$ 10 a menos. R$ 15 a menos. 34? Não, é porque tem 44, desculpa. 49, R$ 15 a menos. Agora, é a mesma lógica, é a disponibilidade. Sim. Perceba, se tiver a demanda, todo mundo solicitou, aí o cara chegou e acabou. Aí o cara pode ter desconto para outro setor e aí ele vai Perfeito. comprar o ingresso. Mas você tem um check-in daquele setor. E por aí vai. Aí tem setores, por exemplo, tem um do Náutico que é o 100% time, que é R$ 400. Aí dá 100% de desconto no setor Hexa, vermelho, caldeirão e cadeira. Ou seja, o cara escolhe. Pra onde vai? E detalhe, é basicamente impossível que não tenha um ingresso para esse cara, Claro. porque vai ter só se o estádio estiver super lotado. Aí você vai para o esporte. O esporte tem 3 categorias. É, a mais barata é de 9,90. Ela dá desconto, 25% de desconto. Na geral, que no Sim. caso da Ilha do Retiro, atrás da Barra. Veja, por 9,90 aqui é 14, 19, é quase a mesma coisa, inclusive, né? Porque Vai dar 50% no anel e superior. aí, É. obviamente, depende do ingresso. Não, mas aqui é a mesma lógica. O anel superior é como se fosse a geral, né? Sim. É. O desse aqui, esse sócio fiel tricolor, ele seria como o sócio leão, que do esporte é 39 e dá direito a um check-in da arquibancada frontal, que aí no caso já é do Sim. lado do campo. Sim. Porque aqui você tem outros setores. O de 19 é só anel superior Sim. e aqui são outros setores. Qualquer setor da arena. Qualquer setor da arena. Nesse de R$ 39,90, mais R$ 10 mais barato, você pode ter um check-in. Mesma coisa, o cara tentou frontal, esgotou o check-in, aí o cara tenta a arquibancada atrás da barra, que chama de arquibancada do placar, enfim, da sede. É o que todo mundo está fazendo. Sim. Veja, se o Náutico ou o Sport, nesse momento, anunciassem um plano sem isso, eu acho que geraria uma insatisfação enorme. E no caso do Santa, eu tô até meio assim, sem ação, porque eu não tô vendo o sentido de alguém ter pensado assim, ó, qual é o melhor caminho para. Eu acho que eu posso pensar que, eu posso cogitar que, ó,
as rendas da reta final da Série D, elas são muito convidativas. Até, ó, meu irmão, dá pra fazer dinheiro demais. Verdade, talvez dê, talvez funcione, mas aquilo ali é um momento específico do campeonato. A largada do Santa, que joga a Vitória Cup e depois já tem um jogo na própria Arena Pernambuco, vai ter a casada. Assim, não é o Arruda. É a Arena Pernambuco. Sim, Já tem a distância. É a Arena Pernambuco, sim. que é distante, que é 20, sei lá, 25, 30 reais o estacionamento, que transporte público É é escasso. escasso. Quando tem o metrô, o cara para, ainda tem que pegar um outro ônibus, um circular para chegar, ou então anda 2 quilômetros, ou até mais do que isso, na verdade. Na verdade, ninguém nem anda. Ninguém Tem nem que anda, realmente ninguém vai, pegar o porque circular. né, não é uma linha reta entrando pelo bairro, enfim. Você vai para a reta final da Série D, ela funcionou num modelo de campeonato específico. Você não pode trazer aquilo e jogar uma luz daquilo e querer replicar numa temporada longa. A Série C, o Santa são 19 jogos, o Santa vai ter provavelmente não, vai ter 9 jogos, Sim. porque os 10 primeiros vão ter 10 mandos e os outros 10, que inclui os 4 que subiram, vão ter 9 mandos. O Santa vai ter 9 jogos de largada na Série C. E além do Pernambucano, que são 4 jogos. Assim, não seria tão problemático dar o check-in. Perfeito, Cássio. Perfeito. Eh, Antes da gente seguir com o debate, a gente vai trazer também o print de algumas mensagens de torcedores do Santa para dar um tom também, um rosto, dar um A gente tá nome. fazendo, inclusive, a partir do que vai mostrar, Isso, que é uma reclamação, desse insatisfação desse sentimento. sentimento do torcedor do Santa. A categoria sócio povão tricolor, que de fato é um valor bem acessível, né, de R$19,14, né, que é justamente o 1914, ano da fundação do Santa, e que dá 50% de desconto no anel superior, essa é uma boa categoria. Eu acho que esse cenário aqui dá R$19 com 50% de desconto no acesso no anel superior, essa categoria está de acordo com uma categoria de entrada, uma categoria popular. Então, essa categoria aqui, ok, foi É o 9,90 do esporte, é uma categoria beirando a gratuita do Náutico. A questão é, faltou uma intermediária aqui. exatamente. Então, aqui, tá? Aqui tá ok. Cássio citou aqui uma de 9,90 do esporte que nem é muito comum, nem é muito utilizada, tá? No conceito de ser sócio povão, o Santa poderia até ter um degrau abaixo. Mas ok, vamos tratar essa como um plano, uma possibilidade de entrada dentro de uma vantagem real de ser sócio. O anel superior da Arena Pernambuco tem 20 É mil lugares. gigantesco, exatamente, tá? E não vai ser exatamente como foi a Série D, com a reta final ali dos jogos, nos horários mais interessantes de se fazer o jogo, hora de tarde. No Santa teve um jogo no horário muito ruim, acho que foi na segunda noite, mas num aspecto decisivo que A vai Série todo C mundo, que mobiliza. tende a ser fim de semana. Tende a ser fim de semana, mas pode acontecer de pegar um sábado de noite, Sim. pode ter jogos em horários sem o poder decisivo do Como foi o jogo. detalhe, porque a gente estava até falando como fosse o calendário da Série D. Tem que ver como foi o do Náutico. O Náutico, na verdade, jogou era muito joguinho ali, é sábado Isso. de noite, Tinham era jogos que segunda ali. tem uns jogos que fogem desse conceito de Isso. vamos todos, né, porque o Santa na Série D, quando passa da fase de classificação, vai todo mundo, né, vai pai, vai mãe, vai sobrinho, vai papagaio, vai cachorro, vai todo mundo, tá. Torcedores que são mais afastados acabam indo. Então, eu acho que esse plano aqui tá ok, como um plano real, que às vezes. Eu acho até que a insatisfação, ela não passa realmente por esse plano, Exatamente, não. porque o de 9,99 do esporte eu acho ele quase irreal. Sabe, eu acho um plano que realmente pouquíssimas pessoas fazem, porque a vantagem é muito pequena. 25% é muito E fracionado. outro ponto, que é justamente aqui, e que se fosse ou no Arruda, que o anel superior do Arruda também é enorme, Sim, e da Arena Pernambuco. No caso do esporte, é para arquibancada, da torcida organizada, é um setor sim. que cabe 4.000 pessoas. É, e Então assim, é um espaço muito restrito e também. esse 25% eu diria que esse do esporte é quase uma forma de ajudar, quem só pode pagar 9,90. Ok, aqui o plano do Santa não tem muito essa lógica de, pô, quem tem uma limitação financeira ainda maior e quer ter mínimas vantagens não está contemplado aqui. Mas quando a gente vai para o de 49,90, que na verdade é 99,90, o Santa escondeu na postagem das redes sociais o 99,90, tá? Conduzindo as pessoas a caírem
na isca do 49, mas só depois, quando a gente mostrou o contrato, que a gente foi lá e detalhou o contrato, você só consegue pagar o R$ 49,90 se você se comprometer, tiver um comprometimento no cartão de fatura, tá? Você passar seu cartão para um plano anual, Uma parte do público vai conseguir, vai conseguir. mas tem uma parte que vai se frustrar, É. que vai ver que não vai ter como. Mas aqui, Cássio, mesmo a R$ 49,90 é um plano fraco, tá? É um plano fraco, porque é um plano básico, como o Cássio citou aqui, é um plano anos 90, é um plano primeira década do ano 2000. É um ano que você paga um valor de R$ 50, tá? Para ser sócio do clube e ter 50% de desconto. É o básico do básico do básico. Você não contrata uma empresa, você não tenta se atualizar, você não tenta crescer fazendo o básico de 25 anos atrás, tá? Isso aqui é quando alguém lá atrás pensou assim, vamos criar plano de sócio, como é? Você paga e ganha metade, e você paga É uma mais de 25 mensalidade. anos, que foi faz 20 ano 2000 isso já estava cansado já, inclusive. Então mas assim, mas ainda era esse Ainda modelo. era esse Não era modelo. novidade, mas era esse modelo. Esse é o modelo, Cássio, que a gente conheceu. Eu quero dizer o seguinte, eu e Cássio somos pessoas de 40 e muitos anos, tá? A gente conheceu esse modelo de sócio. Quando a gente conheceu, que a gente passou a poder ter Ser sócio era para ter metade direito de isso, comprar era o a ingresso carteira pela de metade. estudante para quem não é mais estudante. É isso, quando a gente para de ser estudante, que a gente arruma o primeiro estágio, que arruma os primeiros empregos e que pode virar sócio, é isso aqui. É mais ou menos essa lógica de valor. Até carinha essa, mas ok, é mais ou menos essa lógica. É isso aqui. Isso eu tô falando quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, tá? 20 e poucos anos, que a gente quis virar sócio pela primeira vez. É isso aqui que a gente encontrou. Em 2025, isso aqui tá absolutamente defasado. Porque isso aqui não atende mais à lógica do mercado. Porque é E só ver sobretudo a explosão, do a estádio que explosão, vai ser utilizado, assim, não isso, é a explosão. Você tem que entender o seguinte: no futebol e em vários outros setores que envolvem marketing, que envolvem mercado, você tem que copiar os modelos que dão certo. Você não vai aqui ter uma ideia genial. Às vezes, quantas ideias geniais você vai ter? Pouquíssimas vão dar certo. Você não pode ir contra a roda. Você não pode ir na contramão do que está dando mais certo na nossa região, tá? É só olhar o Fortaleza, é só olhar o Ceará, é só olhar o Bahia e é só olhar o Vitória. é só detalhe, Esses o clubes. próprio Santa, o Santa tá deixando de ser assim, a gente não tá falando, a gente não tá só para complementar o que você tá falando, Fred, porque tá parecendo que o Santa como se fosse mais um plano que ele não fez isso. O Santa simplesmente tá deixando de ser. Mas talvez, Cássio, não tenha. O Santa Cruz não é um clube que tem uma mobilização de sócios exemplar, Vem sendo relevante. destoa muito Destoa para a demais. média de Então, público dele. é por isso que eu não citei o próprio Santa, porque eu estava citando modelos que deram certo. No do Santa, o modelo vigente deu errado também. Tá? O Santa não tem uma quantidade de sócios compatível, não é nem com a sua quantidade de torcedores, é só com a sua quantidade de torcedores presente nos jogos. Tá? Porque o Santa, por exemplo, aparece atrás do esporte em pesquisas de torcida, mas em torcida dentro do campo, coloca mais gente que o esporte. Ou seja, você tem mais torcedores com potencial de ser sócio do que o esporte, que é um rival local, e do que o Náutico, que é muito menor em relação à quantidade de torcidas. E o esporte e o Náutico têm mais sócios do que o Santa. Ou seja, o plano vigente do Santa com check-in não funcionou. Mas não é cortando o check-in e indo na contramão dos que eu estava citando, de Fortaleza, de Ceará, de Vitória e de Bahia, que explodiram com check-in. O Bahia é um exemplo muito claro a ser seguido. E o Bahia é SAF. Obviamente, um nível de SAF incomparável com o projeto que o Santa aprovou como SAF, né? São duas lógicas diferentes de SAF, né? A operação do Grupo City e essa operação desse grupo financeiro Cobra Coral que assumiu Santa Cruz. Com o advento da SAF do Bahia e os milhões e milhões e centenas de milhões investidos no time e os resultados, o Bahia ficando disputando Libertadores 2 anos consecutivos, disputando o G10 do Brasileiro, tudo isso fez com que o plano de sócio do Bahia fosse mais disputado, porque a torcida do Bahia mobiliza e o plano de sócio do Bahia hoje é quase que uma única garantia de você poder ir ao jogo. O Bahia já passou daquela lógica de que você precisa criar tantos atrativos como check-in,
como desconto, porque na verdade você está querendo garantir a sua ida ao estádio. E mesmo assim o check-in continua. E mesmo assim o check-in continua. Falando de faturamento, infelizmente o Bahia, desde que ele virou SAF, Fred, ele deixou de destrinchar, ele dá receita de arrecadação com sócio e bilheteria como uma coisa só. E isso, o último dado do Bahia foi de 83 bilhões de reais, certo? Foi o que arrecadou mais, porque se você juntar sócios e bilheteria do Fortaleza, 64 milhões, Vitória, 42 milhões, Ceará, 40 milhões, Sport, 29 milhões, Náutico, 9 milhões. Mas eu estou dizendo só para comparar. Significa que o Bahia arrecada mais com sócios. Sim. Mas vamos agora só com sócios, e aí dá para destrinchar. Fortaleza, isso dados de 2024, 2025 não tem ainda, porque o ano vai acabar, a gente vai saber só isso até abril de 26. Os últimos dados possíveis disso aí, o faturamento anual só com sócios. Mensalidade de sócios, não é nem ingresso de jogo, mensalidade. Fortaleza, 38 milhões de reais. O Santa Cruz nunca teve 38 milhões de reais de receita, Somando tudo. juntando tudo. Nunca teve. Detalhe, é o que a SAF projeta para 2026, 36 milhões, menos ainda. Assim, ó, e seria um ótimo número se alcançar, tá? Sim. O Fortaleza teve 38,5 só com sócio. Vitória, 32 milhões. Ceará, 22 milhões. 32,3 milhões para o Vitória, 22,8 milhões para o Ceará, 15 milhões, 15,1 milhões para o Sport, Náutico, 6,2 milhões. Aí, Paulo, Náutico, 6 milhões. Santa Cruz, aí Santa Cruz de 24, 3,2 milhões. Pô, é um ano sem série, é muito cruel. É. Aí mas já a gente vai para 23. 3,7 milhões. Veja, isso é arrecadação, aí a renda do Santa, aí tem mais dinheiro de bilheteria, ok. Tem, compensa. Mas a questão é que os outros Compensa barra. Tenta compensar, porque na prática não compensa. Então, mas a lógica é que o Santa parece estar querendo ganhar mais com bilheteria do que com sócios. O Fortaleza, o Vitória, que eu falei há pouco, ele teve 32 milhões com sócio. O total foi 42, ou seja, só com bilheteria, sem sócio, o Vitória ganhou 10 milhões. Sim. O Fortaleza foi de 38 milhões de sócio de 64, ou seja, 26 milhões só com bilheteria. Os clubes não arrecadam mais com bilheteria do que com sócio. Isso. O que parece é que o Santa, primeiro, conseguiu fazer isso na reta final da Série D e parece, assim, é uma impressão que parece estar querendo replicar agora. Não é um caminho. Por exemplo, outro dado, o Sport, 29,15. O Sport foi quase assim. A renda do Sport foi 14, mas ainda tem até a reabertura da ilha, o que acabou pesando numa outra situação para esse jogo. O Náutico, 6 de 9. A arrecadação do Náutico foi 9, juntando renda e 2/3 com isso. Então, no fim das contas, o Santa parece estar realmente na contramão do que Muito todos na os outros contramão. estão fazendo. E outra coisa, o caminho é o sócio porque é a previsibilidade, Cássio. Não dá para abrir mão disso. É você ter a receita, a garantia da receita, tá? É muito estranha a decisão do Santa, tá? Eu não sei até que ponto a relação com o fato da Arena Pernambuco ser um problema para isso, não sei. Não sei se tem um impeditivo com a Arena, mas é tudo muito estranho. Mas se foi simplesmente, ó, o melhor caminho é esse, aí é difícil de entender. Vamos ler alguns comentários, tá? Que a gente vai trazer na tela dos torcedores do Santa, tá? Para dizer, para não nos acusarem de não termos lugar de fala nesse debate, tá? Ainda que eu acho que é um debate que o Santa Cruz é só um pano de fundo, o que a gente está debatendo aqui, na verdade, mercado do futebol, mercado uma lógica, onde- fonte de receita fundamental. Que Onde o Santa é exceção. Isso. O Santa acaba de dar um exemplo do que não deve ser feito, do que já não se faz mais, tá? Everton, primeiro comentário. Parabéns, Irã Barbosa e todos os envolvidos nesse plano de sócio. Esse é o plano perfeito para afastar o torcedor do estádio. E aí ele já direciona a culpa para a SAF. Meteu até arroba. Irã, que é um Isso. dos principais investidores da Cobra Coral Participações SA, que vai adquirir 90% das ações da SAF do Santa Cruz, né? Rossano Freire, tá? Esse programa é tão bom que nem a coragem de botar o valor mensal do plano Fiel Tricolor tiveram, né? Por que será? Que é a questão de que esconderam os R$99, né? Na divulgação nas redes sociais e mesmo no site, você só encontra lá dentro do contrato. Né? Escondeu porque é o ajustezinho ali que só a pessoa mais atenta passou batido para muita gente, que era 49. Ou pior do que a pessoa tenta, a pessoa quando vai pagar. Que é no contrato. Pronto, aí vê que o valor que é pior do que atenta, é quando vem o susto, tá? Isso. Inutilidade 081. Como é?
Inutilidades, 0,81. Ou seja, de Pernambuco, inutilidades pernambucanas aí. Mas agora é SAF, tá? Para ajeitar o Arruda e contratar, ninguém é SAF ainda, né? Tipo, tá mais uma pessoa que coloca. Ou seja, ele tá É uma torcedora. é uma torcedora Que mais uma. na ótica encareceu o projeto, ou seja, é um projeto como se fosse com valor de SAF, é o que tá querendo dizer. Isso. O tweet do Santinha diz o seguinte, tá? Confirmado, o novo plano de sócios é muito ruim, tá? Principalmente porque a mensalidade não dá mais 100% de desconto nos ingressos. Vou aguardar qual será o valor dos ingressos de janeiro para tomar uma decisão, pois a situação pode até piorar. E até a facilidade, ó, quando o cara tem um check-in, o cara entra lá no aplicativo, ou reservou, conseguiu e tal. Nesse vai comprar, bota o cartão, cadastro, você faz todo jogo fazer por um processo. Até a facilidade do acesso ao torcedor ao jogo, ela é muito diferente. Ah, tu colocou mais aí? Mas tem mais 4, tá? Pra gente ler. Elias é torcedor do Ceará, já acompanha a gente, ele é Torcedor do o Ceará. CSL ali, ó. Elias Willi, tá? Ele fala o seguinte: R$ 50 para 50% de desconto no ingresso. Definitivamente não é o time do povo, tá? Já é um torcedor do Ceará, tá? Isso, detalhe, na verdade, se você está pagando 50, você está pagando, na verdade, 600, porque se você está pagando 50, significa que você fez o plano de 12 meses. Exatamente, tá? Licinho, tá? 100% fechado em afastar a torcida. Parabéns aos envolvidos. E pra Arena é caro e nem pagar ingresso, pelo menos, no setor deveria ser o mínimo, né? Não pagar ingresso, pelo menos, em um setor deveria ser o mínimo, tá? E se fizesse um setor, tipo, você colocou um setor, o setor lotou, você tem um check-in, você pode não conseguir nunca o check-in, mas você, ó, tá lá, Tem a chance, né? tem 5 mil É. ingressos, toda vez de lens e você compra os outros, mas você não oferecer isso. Atos Alexandre, outro, tá? Não confundam. Caramba, veja, mas se botar um de frente pro outro é bronca, porque o de Atos é É. HATHOS, esse é ATHUUS, caramba. Parabéns por essa bela porcaria, tá? Não, Parece o mesmo, eu acho que é o mesmo. é o jeito de... Não, Atos fez uma parábola do rato aí pra comentar essa história. Que ninguém entendeu muito. Eu tive que ir no WhatsApp entender qual foi a parábola, qual era a ideia da parábola que ele criou. Mas vamos lá. O nosso Atos aqui, tricolor, ele é mais direto ao ponto. Parabéns por essa bela porcaria, tá? O Santa Cruz ainda não tem um produto pra fazer um plano de sócio desses. Eu vou dar um pause aqui. Eu entendo o que ele quer dizer, que o Santa não tem um produto, ainda não tá num O nível. produto é É o futebol. próprio Santa. Ok, mas por melhor que fosse o produto, ainda não era esse o plano. O Fortaleza na Libertadores tinha check-in. Não vamos olhar para Flamengo, não. Vamos olhar para Fortaleza? Vamos olhar para o Bahia? E o check-in do Fortaleza e do Ceará, a importância que eles detalhe, tem no Castelão, que é o estádio enorme, mas o Santa tem essa facilidade. Primeiro, ele tem o Arruda, que é enorme, e agora ele tá tendo a Arena Pernambuco, ou seja, 40 mil pessoas, ou 50 se o Arruda tivesse toda à disposição. A base dos dois cearenses, porque num primeiro momento, lembra quando a gente falava a receita lá, isso já tem, sei lá, 7, 8 anos, bastante tempo, Fred. A receita dos cearenses, ela tá numa reta de curva, vai passar Santa e Náutico em algum momento. A base daquilo era, sobretudo, o tanto de sócio que já tinha. A quantidade, a receita de sócio, a importância, a camada que já tinha muito acima da média. E esse terreno, enquanto Ceará e Fortaleza estão ali, ó, 40, 35 mil, eles estão ali, ó, ficam oscilando, tipo, não tá com muita cara que em algum momento vai bater 70. Eles estão, Sim. o Santa tem essa margem toda de crescimento. Para crescer. Tá? Então a gente segue aqui, tá, com a leitura dos últimos comentários que a gente separou aqui para o Tem o programa, Will tá? ainda, Na verdade, eu parei no do meio, né? Ah. Na, de Atos. na mensagem de Atos, jogando naquele fim de mundo. É o agravante. As pessoas estão lembrando o que é na Arena. A gente tá aqui com a Arena como imagem de fundo, tá? Para lembrar o contexto desse ano. O plano de sócio do Santa descreve a Arena. O plano, quando você vai no contrato, está descrito o Mas eu acho setor que da tem que ter, Arena. para de repente alguém, eu pensei que fosse no Arruda, não sei o Isso. quê. Praticamente apenas 2 competições para jogar. A Copa do Brasil vai jogar no máximo 3 jogos em casa, sendo muito otimista, tá? As duas, obviamente, Pernambucano e Série C, as outras. Isso. Cássio falou aqui, veja só. O Santa tem garantido esse ano, vai ter mais, porque vai avançar pelo menos no Pernambucano. Mas tem garantido 7 jogos do Pernambucano. Não, eu até... 7 no total, mas tem como o mandante, né? 4. 4. Você falou 4. 4. Aí bote um mata-mata, 5 pelo menos. 5. 5 garantidos no Pernambucano, 9
na Série C, porque quem sobe joga um a menos, né? Se for para a quarta de final, bota mais um ainda, que seja. Então, 6 do Pernambucano e 9 da Série C, Não, mas a Série 15. C é quadrangular. Eu vou colocar só Não, mas a garantido. primeira fase são 9. Então, mas porque se passar não é mais um, aí já é um Não, mas quadrangular. eu tava somando, na verdade, Pernambucano, que tinha faltado um jogo. Eu tenho Tá, 6 do Pernambucano, mais 9 da Série C, tá. 15. 15. E depois mais. Aí, se passar, pode ir para 18 do quadrangular, né? Sim, mas vamos na Copa do Brasil. Pelo menos. Um. Porque ainda tem isso, a gente não. Detalhe, esse não é que o Santa não vai passar uma fase, não, porque a gente não faz a menor ideia como vai ser o sorteio. Muita gente tá especulando, vi torcedor do Santos especulando, mas a CBF ainda não deixou claro Se vai ser, se dessa vez. se vai seguir a lógica do ano Se passado o mando é do pior ranqueado, ou se todos os mandos vão ser sorteados. Não isso tem não como saber. não foi. Eu vi algumas pessoas do Santa Cruz até fazendo conta, relacionando o campeonato do Mas Tocantins, pode. mas a CBF não deixou essas cartas na mesa, tá? A Copa do Brasil Até, mudou. até porque a Copa do Brasil agora ela tem muitas fases de jogo único. E assim, a regra não dá pra ser o pior ranqueado da E jogando vinha em casa. sendo criticado. Então tem uma tendência de ir pra sorteio. Eu até diria que eu acho que tem uma tendência de ir pra sorteio, Cássio. Tá? Ou seja, mas no fim das contas, bote 15 jogos em casa. 15 a 16 16 jogos. jogos. 15 a 16 jogos em casa no ano, tá? O Will Nascimento. Seria. Isso se não passar na Série C. Isso a gente tá falando de jogos mais ou menos Aí garantidos. passa na Né? Série C, Aí vai já pra aumenta 21. bastante. O Will Nascimento, tá? Não vai ter adesão, não vai ter público pagante de ingressos avulsos, certamente salgados. Não vai ter consumo dentro do estádio em consequência do custo da mensalidade de ingresso avulso, mas custo Eu logístico ainda alto falei, de ir para a o arena. Isso. Esse plano já nasce fadado a um fracasso retumbante. Eu diria que o Will tem grande chance de estar certo, viu, Cássio? E talvez a gente veja uma recolhida desse plano E se, nos e se próximos acontecer, dias. Né? faz parte. Repito, o Sport teve um que. Eu falei 1 hora, mas eu acho que não foi nem 1 hora. Foi assim, foi um negócio assim, tão inacreditável um plano que o Sport ofereceu. Tá de brincadeira isso aqui. É. Aí eles fizeram um foi engano e recolheram. Isso já aconteceu outras vezes. Primeiro, a gente tá falando aqui e de repente tá tendo uma resposta gigantesca. Eu não acredito muito, mas se tiver tendo resposta gigantesca, parabéns, deu certo. Mas se não der em algum momento, é não demorar para perceber isso. Até porque essas pessoas estão aderindo, vira um problema. Aí o cara vai ter que mudar o plano do cara que tá indo. Enfim, vamos ver o Santa. Sabe aquele negócio do uniforme, da marca própria? Sim. Muita gente foi para marca própria e depois deixou de ser. Isso não é a mesma coisa. Não é. Não é todo mundo tá indo pro check-in e as pessoas estão deixando para estar pro check-in. Os times que estão lá em cima continuam tendo check-in. E a gente fala os do Nordeste para dar exemplo. Grandes clubes de outros estados também têm isso. Palmeiras. Então, assim, cada um com sua mensalidade, com sua realidade socioeconômica. Mas, assim, e dentro da realidade socioeconômica pernambucana, do torcedor do Santa Cruz especificamente, cada torcida tem a sua. E o Santa, e não é uma leitura nossa, o Santa chama, né? O Santa é do povo. O plano não é pro povo. Eu acho que esse é um ponto. É só esse aqui. A primeira categoria. Mas faltou alguma coisa. Assim, a impressão é só, faltou uma que diga, ó, tem essa de 49 é essa, e a de 100, a turma diz, ó, era melhor a de 100 que desse ingresso. O cara tá pensando Exatamente. assim, porque... A de 100, poderia existir a de 49 sem ser uma armadilha. A de 49, 49 é 49. Rua, como ela é. E uma de 100, veja só, seria inacessível para grande parte da torcida do Santa. Tá? Porque não é só que o cara não. O cara pode pagar 100 reais. O cara tem que estar disposto a pagar 100 reais. Não é uma decisão tão simples pagar 100 reais. Isso a gente tá falando num cenário já de... Eu e Fred, a gente tá falando de um cenário de concessão, mas repito, o Náutico tem plano de check-in, o Náutico vai jogar a Série B. Detalhe, Náutico e Sport, os dois vão jogar a Série B, com um calendário mais extenso. O Náutico tem um plano de check-in de R$ 34,90. E o Sport de 39. E o Sport de R$ 39,90. A gente tá falando de 100 aqui só como se fosse assim, que, tipo, pra ter, mas no fim das contas continuaria errado. Isso. Esse de 49 já deveria ter, dentro da lógica que tá estabelecida por todos, tá? O do Ceará é 70, pô. O do Fortaleza, 60. Enfim. Se foi, Vitória 52. Se foi a SAF, se foi a associação, eu vou dizer algo importante aqui pro torcedor do Santa. Comece a parar de fazer essa separação. É uma coisa só, pô. Não existe mais SAF e Santa. Bruno e Irã. A partir de agora é Irã. Eu sei que não é a partir de agora exatamente, ainda falta mínimos, né, passos burocráticos. Tudo que de aprovação já foi feito e agora é só a efetivação.
Mas a gente viu isso no Bahia, Cássio. No começo, ali nos primeiros meses do Bahia, era. Não, a SAF, o clube. Veja só. O Santa Cruz é a SAF. A partir de agora. Eu Tá? concordo, mas assim, como o Bruno Rodrigues continua, por exemplo, a gente gravou no outro vídeo da Folha, é ele que diz que foi Sim. Não, mas o que eu quero dizer, Cássio, não é nem pra isso. É que esse aqui talvez seja o último capítulo que você fique. Então, esse eu É não sei, Santa por ou exemplo, SAF? esse aqui, eu imagino que as duas partes discutiram isso aqui. Ok, mas não é isso que eu tô falando. Eu concordo, eu acho que aqui ainda é o último capítulo. Tô dizendo o seguinte: parar com essa história, a torcida ficar reclamando, isso foi a SAF, isso é o Santa. Tá. Porque não existe mais, Uma tá? hora vai ser uma coisa só e pronto. Entendam que faz parte do pacote. Faz parte do pacote. O Santa Cruz é uma SAF. E a gente diz isso o torcedor do Bahia sentiu na pele no comecinho da SAF. Tem pro bom e o ruim, A naturalmente. SAF às vezes é surda. Essa parte é a ruim. A SAF às vezes é surda. A SAF não vai ouvir o clamor. Pode ouvir e pode não ouvir. A do Santa eu acho que tem até um perfil diferente, porque a do Bahia é uma SAF É fria, mais distante. distante, robusta, Irã com conceitos muito próximos. Irã já tem gente inserido. marcando ele. Não, e ele tá, por exemplo, tá inserido nos jogos, assim, o do Bahia, eu acho que O do Bahia é mais... é aqui, ó. Renato Paiva, quando era treinador, apanhando, levando goleada, mal, a torcida querendo. E Renato Paiva debochando, fazendo trabalho, sem nenhuma sinalização de demissão, tá? Faz parte. E aí o torcedor do Bahia ficava cobrando o ex-dirigente. Ficava meio sem saber pra quem cobrar, na verdade. Isso. O Bahia hoje é uma SAF. O Santa Cruz hoje é uma SAF. Tá? Talvez isso aqui tenha sido debatido dos dois lados, talvez não. Mas o que importa é. O que eu quero dizer é que talvez isso seja o último ponto que ainda tenha tido debate. Daqui a alguns meses, é porque eu vejo isso nos comentários, Cássio. Isolando o clube SAF. Não adianta mais isolar. É SAF. Até Ponto, porque, tá? detalhe, o Bahia, ele tem o sócio, aí existe sócios do Bahia Associação. Aí joga basquete, joga coisa assim e tal. Mas o Santa Cruz Futebol Clube, que vai ser lá vai ficar Santa Cruz Futebol Importantíssimo o Clube, que o Cássio está dizendo. Você está sendo sócio da SAF. tá sendo, nisso aqui é para ser sócio, é isso que eu tô falando. Esse sócio, o do Bahia separa. Existe o sócio da associação, mas nesse caso, desses jogos, quando for o caso, você vai estar sendo da SAF. Você pode, não sei, talvez o Santa continue tendo a associação, a piscina lá, o campo social e tal, mas isso aqui é o da SAF. É isso, você está ficando sócio da SAF. Porque a SAF é futebol, é normal. É o Santa Cruz. É fundamental entender isso. Porque às vezes as pessoas colocam na cabeça que a SAF é um banco que está ali. Não, mudou. Você vai ser sócio de uma SAF. E a SAF é o Santa Cruz, e é o seu time. É o seu time que sobrou. É isso, tá? É uma escolha que todos fazem. Cássio, só deixando claro ali um ponto que a gente não falou, que é o acesso ao clube de benefícios. Isso. E aquilo ali só são algumas empresas, são muitas empresas, são Mas mais de 100 empresas. No cinema eu gostei. Mas eu tava até vendo Gera do Beberibe, né? Falando que é o mesmo do Bahia, é o mesmo do Fortaleza, tá? Poucas pessoas acordam para os benefícios. A maioria nem usa. Eu mesmo sou sócio, se tenho. Tem gente que consegue tirar a mensalidade com benefício. Quem consegue utilizar, vai tirando 5% aqui, 10% ali, o cara vai tirando e pode ter esse ganho. Mas só para deixar claro, tá? Os que têm benefício continuam tendo check-in. Não tem uma troca aí. Agora eu tenho um bom clube de benefícios, não preciso mais. Não. Esse clube de benefícios é uma cereja. Todos têm. É uma cereja no bolo, tá? É um brochezinho. Aí, ó, o Náutico, ó, descontos na rede de parceiros, descontos na Tibu Shop, Esporte, descontos no clube de benefícios Ilha de Vantagens. O do Ceará, deixa eu ver, o do Ceará aqui na tela não está aparecendo. O do Vitória. Descontos em produtos das lojas oficiais do Barradão. Tem direito à volta, enfim, não. Enfim, deve ter alguma categoria, mas, por exemplo, o Náutico do Esporte tem isso mas é porque o do Santa, ele pegou esse do Bahia e do Fortaleza, que é um conjunto mais robusto, né, de plano de... Mas eu acho que isso aí, Cássio, nunca pegou, sabe? Isso aí já aconteceu. Aqui, ó, o do Fortaleza é Lion Club. Eu gosto disso. Farmácia, supermercado, restaurante, mesma coisa. Isso aí, Cássio. Teve uma época que a assinatura de jornal vinculava 3 isso. 3 cupons de Zé Delivery, ganha, enfim. Teve uma época que a assinatura de jornal lá atrás vinculava isso. Isso nunca foi um grande... Parece ser muito bom, mas são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter a cultura, que é uma cultura norte-americana, a cultura do cupom norte-americano, que nunca pegou no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a galera pega os cupons
e consegue tirar todas as Meu irmão, veja, nos as últimos anos, todos os principais clubes da região alavancaram, seus quadros de sócios titulares ativos com check-in, com check-in, ponto. ponto. O Santa não conseguiu, Hum, mas não é tirando o check-in que mas a detalhe, gente não imagina não que vai não conseguir. conseguiu, mas tinha mais do que quando não tinha, do que Exatamente. quando do que quando não tinha check-in. É isso, tá? Precisamos fazer esse vídeo aqui de forma urgente para seguir essa demanda que a gente percebeu, porque é sobre o Santa Cruz, mas não é só sobre o Santa Cruz, E aí tá? fica dada inclusive a expectativa para acompanhar isso Isso, aí. os próximos passos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, deixa o seu comentário aí, tá? Se você curtiu, não curtiu, joga nos comentários livremente aí sua visão sobre esse conteúdo que a gente trouxe para vocês, tá? Se ainda não são inscritos aqui no 45 minutos, estamos desde 2014 na estrada, tá? Primeiro como áudio, depois como vídeo, e seguiremos cada vez trazendo mais temas, mais vídeos, mais conteúdos, mais pessoas no nosso entorno, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se quiser virar membro aqui no nosso clube, tá? Não temos check-in, né? para quem quiser virar membro aqui do clube, mas tem acesso a todos os vídeos restritos que a gente vai passar É a mais do que colocar. check-in, você precisa nem ser inscrito no canal para ter É. direito a todos os vídeos, é assim. E aí a gente vai, ter vídeos restritos, a gente vai ter outras vantagens. A reunião finalmente aconteceu, Finalmente. mas ainda não divulgamos oficialmente a saída desse pré-lançamento para o lançamento original, tá? Se você ainda não nos conhece, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz mais esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, edição de Gabriel Costa, tá? É isso, nós somos o 45 minutos. Desejamos para você um feliz Natal e um grande ano novo, tá? Quem sabe com o time do povo conseguindo fazer um sócio, um plano de sócio que Mais atraia acessível, o mais próprio acessível. povo, né? Abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.